Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre plano de parto. O que é isso? Qual a importância dele? Principalmente num país como o Brasil, com uma cultura de nascimento passando por grandes transformações nos últimos anos. Então vamos entender o que é isso, se o plano de parto é só para parto normal, ele serve para todos os tipos e as vias de nascimento, qual a importância dele para o cuidado em relação à saúde da mulher, do bebê, como ele funciona como uma ferramenta de comunicação. E hoje eu convidei a nossa enfermeira obstetra, Karine Brugger, para conversar com vocês e comigo aqui. Queria falar um pouquinho o seguinte, primeiro contextualizar de onde vem, de quanto tempo tem que o plano de parto já participa um pouco mais da medicina moderna, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda desde 1986, né? O incentivo à elaboração de planos de nascimento. E, na realidade brasileira, isso é uma coisa muito recente, né? Assim, eu passei pela minha formação ali até, como obstetra, ali 2000, 2001, nunca nem tinha escutado esse termo, né? Então, ali depois, 2005, 2010, começou-se a falar um pouco mais aqui no Brasil, principalmente com a discussão sobre uma assistência mais humanizada, né? Mas é muito importante que as pessoas entendam que isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, já tem mais de 3 décadas, né? Não é uma realidade no Brasil, né? Um país que tem um sistema de saúde do ponto de vista obstétrico, assim, com as suas complexidades, né? Um país vice-campeão mundial de cesarianas, então toda live a gente tem que ficar repetindo isso, ou seja, a gente está discutindo isso aqui num país onde a ótica do nascimento é uma ótica cirúrgica e de partos normais com muitas intervenções, né? Então, quando a gente começa a dar autonomia para a mulher tomar decisões de como ela gostaria de viver, ou pelo menos sinalizar como ela gostaria de viver, isso já é um grande paradigma a ser quebrado, né? E é muito legal isso, né? Você também começou a ter contato com o plano de parto, sobre a ótica mais estruturada dele, há muito pouco tempo também, né, Karine? Sim, sim. É, na minha formação como enfermeira obstetra, eu já comecei há 14, 16 anos atrás, na verdade. Eu já comecei a ter algum contato com o plano de parto por causa do Sofia Feldman, que é uma maternidade aqui em Belo Horizonte, é, que está um pouco, que sempre vem um pouco à frente nas questões da humanização, mas de uma forma também rara, né? Pouquíssimas mulheres chegavam naquela época ao Sofia Feldman com um plano de parto elaborado, né? E eu tenho percebido que nos últimos 7, 8 anos que isso tem ficado talvez um pouco mais frequente, mas também numa realidade ainda muito privilegiada, eu acho que no Brasil, né? De mulheres que têm a oportunidade de passar por uma educação perinatal, talvez um pouco mais adequada ou um pouco mais consciente, que tenha oportunidade de ler e de conhecer um pouco mais sobre a assistência baseada em evidência científica, que ainda é uma realidade, de certa forma, é, das mulheres privilegiadas, né? A população, no geral, principalmente a população que utiliza do nosso serviço público, ela ainda não sabe o que é o plano de parto, né? Eu ainda trabalho lá no Sofia com essas mulheres da periferia ou mulheres que ainda estão numa condição social é, mais frágil mesmo, e elas ainda também não sabem, elas ainda colocam muito na mão dos profissionais ali a história delas de parto. Para começar a conversar sobre plano de parto, a gente tem que falar sobre a autonomia da mulher, né? Sobre a autonomia médica.
entendeu? Sobre aonde vai o direito da mulher tomar decisão sobre o seu próprio corpo e as suas escolhas, e onde vai a autonomia médica de interferir nisso, né? No evento natural, a gente está falando de uma doença, de um trauma, de um infarto, de um câncer, nós estamos falando de um evento natural, milenar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses 4 pilares da bioética, que é a autonomia, né? Que é o direito que a pessoa tem, que a mulher tem, que o indivíduo tem de fazer as próprias escolhas sobre o seu próprio destino e sua própria saúde. E nós respeitarmos cada indivíduo com as suas particularidades, com as suas crenças, com os seus pensamentos, com a sua cultura, e até com seus ideais, assim, com o ideal do que essa mulher pensa, né? Assim, essa mulher agora pensa dessa forma, né? Então, essa autonomia, né? Não tem como a gente falar sobre plano de parto e não falar sobre isso, né? E tem outros 3 pilares, que é beneficência, que é fazer o bem, promover o bem, criar condições para que essa vivência seja saudável, né? Não fazer o mal, né? Assim, não usar práticas que cientificamente não são recomendadas, né? Então, esse questionamento sobre o plano de parto e uma certa reação da classe médica, ele vai um pouco nessa linha, né? O que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos e uma cultura médica brasileira, às vezes, repetindo intervenções de forma desnecessária em função de uma cultura de cuidado, né? Assim, só que hoje o mundo é da informação, é da comunicação. Hoje é muito fácil uma mulher minimamente buscar determinados conceitos e informações através da internet, através de leituras muito simples, né? E, e o 4º pilar, que é a justiça. A pessoa ter direito de ser cuidada de forma adequada, sem preconceitos, sem questionamentos em relação às suas escolhas, né? Então, esses pilares da bioética, ele passa por toda essa discussão do plano de parto, né? Que é muito simples a gente falar aqui olhando o lado da mulher ou só o lado do médico, né? É um equilíbrio aí entre o que pensa a mulher e o que a gente vive como cuidador de saúde, seja médico, enfermeira, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa hoje é de atualizar, né? Os profissionais precisam se atualizar com relação às evidências científicas, né? Porque senão a mulher que chega com plano de parto, ela vai ser sempre vista de uma forma preconceituosa, né? E tem uma questão, eu acho, também muito importante dessa supremacia médica mesmo, né? Desse poder que o médico não quer perder sobre aquela mulher, sobre aquela prática que ele já tem, né? Então, à medida que as mulheres começam a se informar, elas começam a se empoderar, mas elas se empoderando, elas tiram o poder das mãos desses profissionais que estão ali, né? Fazendo aquilo há muito tempo e há muitos anos, de uma maneira também já ultrapassada, né? Então, assim, a gente precisa também, os profissionais também precisam se conscientizar de que é importante e fundamental que eles se atualizem com relação às evidências científicas, né? E que eles possam permitir que essas mulheres vivam, né, vivenciem esse parto e esses nascimentos de uma maneira também mais feliz, né, mais positiva, porque o parto como era talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e às vezes até como é hoje ainda em muitos lugares do país, ele não está legal para a mulher. Isso é bom para o profissional, que tem ali todo o domínio da situação. Mas para a mulher não é bom, né? Uma mulher que muitas vezes fica restrita ao leito, que não pode se levantar, não pode achar uma posição, que não pode beber uma água ou se alimentar, que não tem direito, às vezes, a um acompanhante do lado dela, uma pessoa que está ali para dar a mão para ela, né? Que se sente abandonada.
ela não vai viver uma experiência positiva do parto, né? Então, eu Exato. acho que é uma coisa... E o plano de parto, ele nasce, ele vem crescendo nos últimos anos, né? Principalmente no mundo. No Brasil ainda é muito, muito inicial essa discussão sobre plano de parto, mas ele vem crescendo de acordo com o crescimento, na minha opinião, da autonomia da mulher, né, do novo papel da mulher na sociedade, né, do olhar sobre o nascimento. Durante muitos anos, a medicina só se preocupou com o resultado final. Quer dizer, não é só se preocupou, nós nos preocupávamos muito com o resultado final. Mãe saudável e bebê saudável ao final desse processo estava garantido o sucesso da nossa ação, sabe? Mãe e bebê saudáveis. Só que nos últimos anos, o olhar da mulher sobre esse evento tem sido reescrito, na minha opinião, né? Assim, além de um cuidado que seja seguro, um cuidado que garanta, dentro das possibilidades, um desfecho saudável e seguro para a mãe e para o bebê, as mulheres modernas estão preocupadas com a experiência que vão viver, né? Então, a retomada da experiência. Uma dica também, eu acho, para quem ainda está em lugares em que a realidade ainda é mais difícil ainda, né? Assim, às vezes no interior, né? A gente sabe que a assistência, às vezes, no interior, ela é mais difícil. Então, talvez uma dica seja protocolar o seu plano de parto, a maternidade onde você vai ganhar o seu filho um pouco antes. Então, você constrói o seu plano de parto lá, quando você tiver com suas 37 semanas, você leva e apresenta esse documento na maternidade, dizendo, olha, eu vou ganhar o meu bebê aqui, eu fiz um plano de parto, eu gostaria que vocês tomassem conhecimento do que eu desejo para o meu parto. Porque se alguém ali nunca ouviu falar de plano de parto, nunca viu um plano de parto, talvez vai ser uma oportunidade que aquela equipe, aquela instituição vai ter de ter contato com as suas preferências antes mesmo que o parto aconteça. Porque quando você chegar lá em trabalho de parto, de certa forma, eles já vão ter um olhar diferenciado. Olha, essa é aquela mulher que trouxe o plano de parto. Né? Olha, a mulher do plano de parto, ela chegou aqui hoje. Então, talvez aquela instituição, aqueles profissionais já tiveram contato com aquele plano de parto antes e viram ali, olha, essa mulher se informou, essa mulher tem preferências ou desejos aqui que talvez estejam diferentes da nossa realidade. Então, o que a gente pode fazer, talvez, para se adequar de acordo, né, dentro do que a mulher quer? Porque eu acredito mesmo que nenhuma instituição, nenhum médico, né, tá ali querendo fazer o mal para aquela mulher ou querendo prestar uma assistência inapropriada para aquela mulher, né, para nenhuma mulher. Só que as pessoas estão ali achando que estão fazendo o melhor. E, às vezes o melhor não é o melhor para aquela pessoa. Então, se aquela equipe ou aquela instituição tem contato antes com essas preferências, talvez seja uma oportunidade que essa mulher tenha de ter uma assistência um pouco mais voltada para aquilo que ela deseja, né? Se eu pudesse dar algumas dicas para os colegas, né, eu daria uma dica fundamental, assim, uma boa relação entre você e aquele casal, né? Então, manter uma relação amigável, uma relação cordial, Diálogo, né? entendendo as necessidades daquele casal, né? Fundamental, assim, explicar as intervenções ou as necessidades de mudança de plano de parto de uma forma clara, entendeu? Assim, explicar sobre as dificuldades em relação a uma determinada ambiência, né? Às vezes a mulher quer um ambiente que não existe no hospital. Sim. Às vezes ela quer determinadas coisas que não é possível naquele hospital, porque aquele hospital tem um plantonista, não tem enfermeira, não tem doula, não tem mestre natural de alívio da dor. Então não é maldade daquele colega, às vezes. É uma carência de também uma organização da própria estrutura, né? E eu acho que a melhor maneira de se relacionar com o plano de parto, falando aqui tanto para as mulheres quanto para os profissionais de saúde, é a medicina baseada em evidência científica.
Ponto. Se a mulher tiver dialogando, ancorado em escolhas, né, pessoais, e o profissional tiver ancorado no que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos, a probabilidade de conflito diminui muito. Diminui muito. Agora, se um colega atua com procedimentos ou intervenções cientificamente hoje questionadas, a probabilidade de conflito aumenta muito. Né? Assim, e quando houver a necessidade de uma intervenção, que essa intervenção seja, além de documentada adequadamente, mas que seja explicada. É possível, mesmo um fórceps, mesmo uma cesariana, mesmo uma medicação, mesmo alguma ação numa condição de emergência, é possível algumas palavras claras e diretas para o casal em relação àquela necessidade. Quem tem uma equipe humanizada ou a oportunidade de conversar, dialogar com seus cuidadores, ainda está numa condição muito privilegiada, porque a maioria das mulheres vai ter bebê no SUS ou vai ter bebê pelo plano de saúde, no plantão, com o plantonista, que ela não sabe quem é, que ela nunca viu, que ela não sabe se é uma pessoa que está atualizada ou não, quais as práticas que aquela pessoa adota. Então, ela precisa sim ter um plano de parto, entregar um plano de parto para dizer, eu sei das evidências científicas, eu estudei, eu li, e eu desejo as melhores evidências científicas para mim. Perfeito. Cabe também a mulher saber que aquilo que ela deseja, que ela planejou, que ela estudou, nem sempre vai ser uma condição, nem sempre vai ter que ser, ela vai conseguir que seja exatamente daquele jeito. Mas talvez ela, com um plano de parto nas mãos, ela talvez vai conseguir uma negociação com relação a muita coisa ali. Né? Então, sem dúvida. Assim, teve uma pessoa aqui que colocou assim, o plano de parto ainda é mal visto. Né? É mal visto porque as pessoas não querem perder o poder sobre o corpo e o parto daquela mulher. Né? Os profissionais ainda querem dominar aquela situação. Né? Uma mulher que chega lá na maternidade e fala que ela não quer parir em posição de litotomia, ela fica tirando dos profissionais que vão atendê-la o poder de decidir até a posição em que ela vai parir. O que deve conter no plano de parto, né? Pode conter o que você quiser. A gente tem um modelo de plano de parto bem interessante no Instituto Nascer. Eu acho que está no site, né, Emerson? Disponível para quem quiser conhecer. E que contempla todas as evidências científicas, né? Tem ali todas as oportunidades de conhecer um pouco sobre as evidências científicas, não só falando do parto, né? Mas falando do nascimento, falando também do bebê, de como receber o bebê, se vai amamentar, se não vai amamentar, fala um pouco sobre essa questão de colocar o bebê no contato pele a pele, né? Da importância que é esse momento, esse primeiro vínculo que o bebê vai estabelecer com a mãe através do contato pele a pele. Então, é uma oportunidade, né? Quem não conhece, quem não tem nem ideia de como começar o seu plano de parto, do que colocar no seu plano de parto, uma dica talvez seja essa, né? Pegar um modelo aí e tentar adequar o modelo dentro da sua realidade. A gente não entrou em detalhes assim da própria construção do plano de parto, mas eu acho que o papel dessa live foi inspirar um diálogo entre as mulheres e as famílias e os seus cuidadores. E que esse diálogo se estabeleça cada vez mais no Brasil, né? Em todos os setores, né? Que as mulheres sejam ouvidas, que as mulheres sejam protagonistas e que o plano de parto é uma ferramenta de aproximação, de entendimento e não de conflito, né?